Olá, queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Unten. Com muita alegria, novamente estou aqui para refletirmos juntos as orientações do nosso Mestre Jesus. E na sequência, hoje, nós vamos ver quando Jesus fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí Jesus, como ele já saiu, né, das orientações do coletivo e começa aqui nesse momento a colocar-nos, né, diante do nosso semelhante. Então aí já é a relação interpessoal de dois filhos do pai. Bom, antes de qualquer coisa, vou pedindo para você deixar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para essa plataforma que vai ver, né, que o meu trabalho ele tem credibilidade e atinge pessoas. Lógico, como eu sempre digo, isso não é um trabalho só meu, é um trabalho de todos nós, porque todos nós aqui estamos observando, né, as orientações do Cristo. Bom, Jesus, após, né, as considerações sobre a nossa empatia com o nosso semelhante, sobre o nosso comportamento emocional para com todos os que nos cercam, Jesus vai afunilando os conceitos que são primordiais para o bem do globo terrestre. E nós estamos necessitando urgentemente desse comportamento diante das alterações que a humanidade está passando aqui no nosso planeta. Então, dessa forma, daqui para frente, Jesus, né, dentro do Sermão do Monte, ainda quando ele está realizando o Sermão do Monte, ele trata de relacionamento entre pessoas. E ele vai se aprofundando cada vez mais. Nós vimos no episódio anterior que ele já estava caminhando, fazendo esse caminho, esse trajeto, para ficar cada vez mais profundo, porque o Sermão do Monte, na verdade, ele vai englobar tudo o que é necessário para nós termos um mundo melhor, para nós termos um mundo regenerado, para nós termos um mundo mais tranquilo, com mais paz. Então, antigamente, segundo o ritual, né, muito antigo da nossa civilização humana, os primeiros frutos eram oferecidos para os deuses, como forma de agradecimento e também visando bênçãos para a prosperidade. Esse ritual prosseguiu e foi perpetuado em várias nações orientais, asiáticos, africanos e ainda no judaísmo persiste com os sacrifícios e ofertas pacíficas, que recomeçaram no ano 2000. Então eles retornaram a fazer, né, aqueles sacrifícios com a novilha ruiva, a novilha vermelha. Simbolicamente, tais sacrifícios renovam ou renovavam naquele período, né, a aliança da criatura com Deus, tornando dessa forma a comunicação constante. Não havia, era um tipo de comunicação, era lá e entregar essa oferta, né, que se chamava sempre de oferta pacífica. Na época de Jesus, o templo ainda existia, ele estava erigido, estava em pé, né? E os rituais eram seguidos à risca pelos saduceus, que acredito que não eram eles que faziam, mas os fariseus comandavam, sim, toda essa ritualística ali dentro, né? Mas apenas era uma máscara, não era algo de agradecimento, algo que saísse do coração, que trouxesse, né, ali o significado da gratidão e principalmente, né, da pacificação ou da ligação, conexão com esse Deus.
Apenas era uma máscara, né? Como eu falei, um procedimento vazio. Evado do senso real, ou seja, não tinha motivação. Eles faziam aquilo apenas para forma, não tinha nenhuma profundidade, não tinha nenhum agradecimento real. Assim, Jesus começou a advertir que, deixando a oferta, né, no altar, quando chegasse ali no altar, fizessem um exame de consciência, observassem, né, o que estava no seu íntimo, o que ia no seu coração, né? Em relação aos irmãos, a irmãos que eu digo são aqueles que nos rodeiam, né? E observassem se havia alguém que tivesse algo contra aquele que estava oferecendo ali no altar. Interessante que Jesus falou muito claramente. E aí, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Ele não fala assim, se você está magoado, se você está sofrido. Jesus sempre nos tira da condição de vítima. E na verdade, Jesus aí, ele usa um olhar profundo, não apenas para o momento atual. Quando ele diz assim, né? Aí você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, não é aquelas pessoas que deliberadamente a gente perde a paciência, que a gente se irrita. Não, não. É aquele que pisou no nosso calo, aquele que está doendo ainda. É esse, sabe? É aquele que a gente acredita que seja o nosso adversário, que seja o nosso, muitas vezes até abusador das nossas emoções, né? Então, Jesus, então, nos tira da condição de vítima, que é algo muito importante para que nós possamos manter o nosso equilíbrio, para que nós possamos fazer, né, com que a nossa essência seja cada vez mais saudável em relação a nós mesmos e deixando que o outro, né, responda pelas suas ações, né? Eu falei no programa anterior, né, que Chico Xavier um dia falou, né, que quando ele foi perguntado, né, se ele se ofendia, alguma coisa assim, e ele falou que é muito melhor sermos os agredidos do que os agressores. Quando ele falou isso, muitas pessoas acharam que ele estava enaltecendo o sofrimento, que as pessoas tinham que viver assim, né, num constante, sendo um saco de pancadas e ainda alimentando ali uma alegria, né, sádica, né? Porque é complicado você é, agradecer por ser agredido e não ser o agressor, quando na verdade, se nós analisarmos profundamente, Chico tem razão, né? Chico tem razão, porque, como eu falei, cada um vai responder por si, então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que começar a nos enxergar, né? Nós, em direção, estender o nosso olhar para o outro. E isso então nos leva a um novo comportamento. Nós precisamos listar as pessoas que, em nosso conceito, são insuportáveis, né? Que a antipatia seja, né? Que chega a ser gratuita, sabe? Aquelas afirmações que muitas vezes fazemos. Meu santo não bateu com o santo dele, né? Então nós temos que ter o entendimento que se existe essa atitude tão gratuita e espontânea, é aí que tá, né? Aí que tá o X da questão. Nós já estamos ali, né, colocados diante de alguém que nós vamos ter que ter esse tipo de comportamento. E então, quando nós encontramos seres assim, vamos rever os nossos conceitos em relação a ela ou elas, né? Porque são pessoas que provavelmente nós já encontramos em momentos do passado. São pessoas que reprovamos suas condutas ou posturas
que julgamos segundo o nosso olhar ofuscado, porque o nosso olhar ainda, né, nós temos aquele véu que não permite que nós vejamos com maior clareza. E como também já pontuei, né, não devemos nunca sermos coniventes com o mal. Isso não significa ser conivente com o mal. Porém, não podemos sermos juiz e bater, né, o martelo da condenação. Ou seja, nós estabelecemos que aquilo é assim, já pá, batemos o martelo. E aí nós nos tornamos juízes. Mas a pergunta é, como realizar isso na vida? Né? Na nossa vida diária, onde eventos e pessoas podem até mudar o rumo da nossa caminhada. Então, né, vamos ver, fica agora explicadas as exortações anteriores de Jesus, né? Porque ele conhece o nosso passo a passo. Qual é a nossa oferta agora? Qual é essa oferta que nós levamos e deixamos no altar? E qual é o nosso altar? Então vamos observar atentamente, né? Nosso altar não é uma construção moveleira ou construída, né? Nosso altar com feito de madeira, com lindos ornamentos, não, esse não é o nosso altar, né? O altar onde nós deixamos a nossa oferta é o campo onde fazemos o bem para os nossos semelhantes, sem esperar nada em troca, sem esperar o agradecimento, sem esperar nada, absolutamente nada, né? Então, nosso altar, na verdade, é Jesus, né? Ele que nos rege e nos acompanha em todos os momentos, em todos os nossos procedimentos, ele está lá conosco. Então, nesse momento em que nós chegamos até Jesus e fazemos, né, a nossa parte no bem, e como que eu posso fazer essa coisa de bem, né? Eu dou roupa usada para quem precisa, eu ajudo a abastecer, né, com cestas básicas, famílias em situação de dificuldade, eu ajudo meu vizinho que é doente, então às vezes eu levo ao médico. Isso é importante? Sim, é importante. Então é aí que você está levando a tua oferta para o altar. Só que quando Jesus diz que quando chegarmos ali, depositarmos a nossa oferta, lembremos, né, se o nosso irmão tem algo contra nós. Então, a partir desse momento que olha, Jesus fala muito claro, deixe a tua oferta no altar. Ou seja, continua prestando serviço de caridade, continua servindo ao teu semelhante. Mas então, ele é muito claro, né? Vai, nesse meio tempo, vai e reconcilia-te com esse que você com teu irmão, e depois volta. E aí oferece. Ou seja, faz o bem, mas revisa os teus conceitos em relação àqueles que são difíceis, que muitas vezes nós não queremos nem encontrar no meio da rua. Mas é difícil porque às vezes o outro também não quer nos encontrar. Como nós vamos fazer? Qual é o nosso procedimento? É aqui, ó. É na nossa mente, é limpar. Eu sei que não é fácil, né? Mas é cada dia tirar um pouco daquela água escura quando nós lembramos, porque nós estamos imersos em emoções que nos remetem muitas vezes ao alimentar uma aversão constante contra o outro, né? Então nós devemos fazer o bem ininterruptamente e deixar as nossas ofertas, né, ali no altar e gerenciar, né, todas as nossas querelas
em relação a outras pessoas, porque muitas vezes nós estamos diante do altar, deixando ali, né, o nosso sacrifício, e sempre assim, sacrifícios pacíficos, e retornamos para a nossa antiga condição mental, onde se nós encontrarmos o nosso semelhante, né, que é azedo ao nosso, né, para nós, né, que antipático, né? Então, muitas vezes nós desviamos até o curso. Muitas vezes nós nem chegamos a oferecer a essa oferta no altar, porque nós automaticamente recuamos e voltamos. Por quê? Fazer o bem para aqueles que, sei lá, né? O santo não bate, não é interessante. E aí então é que Jesus entra, né? Falando sobre todo esse problema com os nossos desafetos, as nossas mágoas. Então, vamos gerenciar, né? E retornar com pureza diante do nosso pastor. Não é fácil, mas com tudo é questão de exercício. Aquilo que nós nos exercitamos, que nós nos empenhamos, nós começamos a ter um gatilho automático de aceitação ou de realização sem problema maior. Então é isso que Jesus está falando, né? Fazemos o bem é importante, é primordial, mas tem esse porém, tem esse detalhe que é tão importante quanto fazer o bem, né? É apaziguar as nossas emoções em relação àqueles que nos são, muitas vezes, né, difíceis. E isso nós sabemos que acontece no seio familiar, acontece na nossa vizinhança, acontece no nosso mundo de relação, acontece, enfim, né? Muitas vezes até numa relação próxima, né? Entre pais e filhos, mas vejamos lá o que Jesus nos traz, né? Qual é a orientação segura que nós deveremos fazer para prosseguirmos rumo à harmonização, para nós prosseguirmos rumo à nossa emancipação de tudo aquilo que nos causa dor, de tudo aquilo que nos causa sofrer. O objetivo de Jesus é isso, é nos conduzir a um patamar onde nós possamos, né, ou poderemos ser tranquilos em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E é isso que é felicidade, né? É a libertação. Então, por hoje, esse é o nosso texto de meditação pela semana e nos encontraremos na próxima, com muita alegria e paz. Tenham uma semana de muita luz.